Olá, queridos! Estamos juntos outra vez para estudar de novo nosso estudo tão bom que nós estávamos estudando ontem sobre a morte. E agora nós precisamos ampliar esse assunto. Nós precisamos entender para que ninguém engane você. Aliás, você precisa entender que são dois assuntos no final dos tempos que vão fazer uma divisão entre todas as religiões. Esse é um deles. Você precisa saber muito bem o que acontece quando alguém morre, precisa entender muito bem o que acontece quando alguém perde a vida, sai-lhe o fôlego de vida. Vamos orar para que o Espírito de Deus trabalhe conosco? Santo Deus e amado Pai, louvado seja o Teu nome para sempre, pela chance que temos de estudar contigo. Organiza a nossa mente, organiza o nosso coração e a nossa vida. Fortalece-nos pela glória de Jesus. Em nome dele rogamos e agradecemos. Amém. Você se lembra que no último estudo nós paramos exatamente num texto de Jó? Abra de novo a sua Bíblia em Jó, vai lá, Jó é antes de Salmos, e você precisa entrar em contato com isso para que a gente pegue ali o fio juntos, nós possamos entender juntos a mesma coisa. Jó capítulo 27, vamos juntos, para que você possa compreender a seriedade deste momento, seriedade desse assunto. 27, vamos lá? Olha lá, Jó 27, por favor, verso 3, diz assim: enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus no meu nariz... Peraí. Sopro de Deus no meu nariz. Alento. Na Bíblia Figueiredo diz espírito em vez de sopro. Mas o que acontece o homem quando ele perde este fôlego de vida? Lá em Eclesiastes 12, 27, tá lembrado? É só para você pegar os mesmos detalhes para que você possa compreender junto comigo a sequência das ideias. Vai para Eclesiastes. Eclesiastes é muito claro. Eclesiastes 12, verso 7 diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Tá bem? Então vamos entender uma coisa aqui. Isto é, o espírito da vida, pelo meio do qual o homem vive, e que só lhe é emprestado por Deus, por ocasião da morte, volta ao grande autor da vida. Uma coisa muito simples de entender. Tá bem? Avante. Tendo vindo de Deus, e a ele pertence, e o homem só o pode ter eternamente como dom divino, por meio de Jesus, isso está escrito em Romanos 6, 23, quando o espírito volta para Deus e o pó, que é o homem que foi feito alma vivente, volta para a terra no princípio, volta ao que era a terra, e a pessoa não mais existe como ser vivo, consciente e pensante, exceto como existe na mente, plano e propósito de Deus, por Jesus Cristo na ressurreição. Neste sentido, para ele vivem todos. São Lucas 20, 38. Porque todos serão ressuscitados. Lá em São João 5, 28. Vou explicar isso daqui para você entender bem. Quando o homem morre, o que volta para Deus é o fôlego de vida, mas Deus não se esquece de tudo que a pessoa viveu enquanto estava aqui na terra. Um dia, quando Jesus voltar e a nossa vida ficar guardada com ele, você sabia que a nossa vida fica guardada com Jesus? Não é uma pessoinha, não é uma alma, não é um espírito vagando ou que fica um monte de... Não existe isso. O que volta é o fôlego de vida e a lembrança daquela pessoa. Um dia, quando a pessoa ressuscitar, ela vai voltar no mesmo pensamento que havia morrido, no mesmo momento. Você sabia disso? Quem somente tem direito à vida eterna? Vamos dar uma olhadinha? 1 João 5,12, eu gosto muito desse texto, porque além de explicar isto, ele também explica um outro detalhe interessantíssimo. 1 João está lá pertinho de Apocalipse, corre lá. Você vai gostar muito disso. 1 João, corre, por favor. 1 João, capítulo 5, verso 12, diz assim: quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. A nossa vida está em quem? Se foi Jesus que trocou a vida dele com a nossa morte, então ele é o único que tem a vida que nos pertence. A nossa vida fica escondida com Cristo em Deus. Avante. O maior pecador tem a posse desse presente, a vida. Mas ao perder ele esta mesma vida, não espera ter vida eterna, nem dela tem promessa. A vida eterna só pode ser recebida em Cristo Jesus.
Entende isso? Não existe como um ser continuar vivo quando ele peca. Somente se Deus fizer a troca através de Jesus. Compreendeu? Agora veja um outro detalhe. Por que foi Adão expulso do jardim do Éden e excluído da árvore da vida? Gênesis 3:2. Só que eu preciso ser bem rapidinha para que você entenda esses detalhes todos. Gênesis 3, verso 2 diz assim: Respondeu a mulher à serpente: Do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Interessante isso. Isso me faz pensar bastante. Isso me faz organizar minha mente de uma outra maneira. Isso eu tenho que pensar e começar a raciocinar. Então, no momento em que o homem pecasse, o homem deixaria de viver para sempre. Agora a minha pergunta: que foi feito para manter o homem afastado da árvore da vida? Gênesis 3:24. Dá uma olhadinha o que diz aqui. Havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Por que foi isso importante? Veja o verso 27. Então disse Deus, o Senhor Deus, o homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Assim, para que não estenda a mão e se torne também da árvore e viva eternamente... Então ele seria pecador eterno se ele então comesse da árvore da vida sem a ação de Jesus. Sem Jesus chegar para o homem e conversar com ele, fazer a troca com ele, da vontade dele pela vontade do céu, sem que o homem aceitasse a graça de Jesus, sem que o homem aceitasse o poder de Jesus Cristo sobre ele, o homem, se tivesse comido da árvore da vida, ele seria pecador imortal. Você entende isso? Um dia você vai entender isso de forma melhor. Olha bem, como somos considerados todos os homens em nosso estado natural? Em estado natural, para que você compreenda melhor essa situação. Efésios capítulo 2, 3. Efésios é lá no Novo Testamento, corre até lá. Efésios capítulo 2. Olha lá, Efésios capítulo 2, achou? Eu vou ler com você agora. Efésios 2, verso 3 diz assim: Entre eles todos nós também andávamos nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Qual é a nossa natureza? Filhos da ira. Agora, se a ira de Deus permanece sobre nós, qual é o resultado disso? Vamos dar uma olhadinha em São João 3,36. Volta para um pouquinho para São João. São João 3,36 traz para nós uma informação bastante interessante. São João 3,36 está escrito assim: Todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. Se você gravar esse texto de São João 3,36, vai te fazer compreender muito claro que uma pessoa naturalmente não pode ter vida eterna ou não pode viver eternamente se não tiver Jesus, porque sobre esta pessoa permanece a ira de Deus. Por meio de quem o pecador é salvo da ira? Romanos 5, verso 9. Vai lá em Romanos capítulo 5, verso 9, diz assim. Romanos 5, verso 9 diz o seguinte: Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, somos salvos da ira por meio de quem? Por meio do sangue de Jesus. Pronto, essa parte está muito clara. Logo, se o Senhor Deus dá essa clareza para nós, então nós devemos entender com quem está escondida a vida do cristão. Quando um cristão morre, está escondida com quem a vida dele, aquele fôlego de vida. Corre lá, por favor, em Colossenses, capítulo 3. Colossenses é um pouco para frente de Romanos. Vai lá, Colossenses, capítulo 3, por favor. Colossenses 3, isso é importante que você entenda, o verso 3 de Colossenses 3. Está escrito: Pois morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Jesus sabe quem é dele, Jesus sabe quem morreu crendo nele, Jesus sabe quem fez a troca da nossa miséria pelo poder de Jesus, pela beleza do que há em Jesus, pela vida que há em Jesus. E então é esta vida que Deus nos dará de volta um dia. Você entende isso? Esta vida que ficou escondida com
Cristo em Deus. Avante, agora observe aqui para que você veja quando será que essa vida será dada de volta à pessoa que crê. Quando? Colossenses 3:4. Observa aqui, ó. Quando Cristo, que é nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com Ele em glória. Quando Jesus se manifestar, nossa maior esperança é a volta de Jesus. Eu tenho um filho que dorme o sono da morte. Tenho meu pai que faleceu, a minha avó faleceu. Se estes morreram em Jesus, eles ressuscitarão. O que é morrer em Jesus? Morrer crendo nele. Só para que você entenda melhor, vamos avante, vamos ampliando esta compreensão. Quem somente possui imortalidade inerente? Lembra? 1 Timóteo 6,15? Lembra que nós já lemos isso no verso passado. Eu preciso que você comece a compreender estes versos. 1 Timóteo 3,15, onde o Senhor Deus... 1 Timóteo 6,15, onde o Senhor Deus dá essa clareza para nós, diz assim: a qual no tempo próprio há de ser revelada pelo bendito e único soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum homem jamais viu e nem pode ver, qual seja honra e poder e glória para todo sempre. Amém. Quem somente possui imortalidade? O que esse texto te diz? Só Deus. Mas vem cá, mas você não aprendeu o contrário? Você não aprendeu que a alma é imortal? Tem alguma coisa errada na compreensão. Se a Bíblia diz que está escrito que só quem tem imortalidade é Deus, então por que dizem que a alma é imortal? Você precisa compreender isso. Eu sei que você está aí com o coração na mão agora. E eu sei que esse assunto vai dividir o mundo. Avante, outra pergunta. Por quem foi trazida a luz a imortalidade? Agora, 2 Timóteo, vai lá, 2 Timóteo 1, verso 10. Olha que coisa interessante esse texto. E que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Amém! Como assim? Quando Jesus ressuscita, ele que tinha vida em si mesmo, ele consegue, depois disso, por ser o primogênito dos mortos, conceder a todos os seres, olha que coisa tremenda, todos os que crerem nele, a imortalidade ele concede pelo dom que há nele mesmo. Isso eu acho fantástico. A quem é prometida a vida eterna, então? Para que pessoas? Romanos, capítulo 2, vai em Romanos, vai encher o seu coração agora. Romanos, capítulo 2, Romanos um pouquinho antes de Coríntios, você encontra o livro de Romanos. Romanos, capítulo 2, verso 7, Deus diz assim: dará a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Ah, peraí. Algumas pessoas, quando morre alguém, pode ter vivido a vida terrível, diz agora está no céu, essa pessoa está no céu. Será que isso é verdade? Ou será que isso é só para acalmar o coração das pessoas que estão aqui, estão inventando uma mentira? Leia de novo esse texto. A quem é prometida a vida eterna? Romanos 2, verso 7. Olha o que é dito aqui, ó. Olha só, dará a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção. Você entendeu a seriedade desse texto? Esse texto é muito claro, porque abre com clareza uma situação para nós. Eu tenho só mais duas perguntas, e dessas duas perguntas depende toda uma situação. Olha só, ninguém precisa procurar o que já possui. Se uma pessoa já possui imortalidade, por que tem que procurar imortalidade? O fato que devemos procurar a imortalidade é por si só a prova de que não a possuímos ainda, não a possuímos agora. Olha as últimas duas perguntas. Quando serão os fiéis transformados para a imortalidade? Quando? Os fiéis serão... As pessoas pensam que quem agora foi embora, morreu santo, morreu com a vida justa, morreu fazendo tudo que é certo, já está no céu. Será que é verdade? Veja o que a Bíblia diz em 1 Coríntios. Corre aí, 1 Coríntios capítulo 15, um pouquinho para frente de Romanos você encontra Coríntios. 1 Coríntios capítulo 15, vamos ver o que Deus diz quando receberão imortalidade as pessoas justas. 1 Coríntios 15, dá uma olhadinha por favor, verso 51, diz assim: eis que vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Nem todos dormiremos, nem todos morreremos, avante.
No momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos surgirão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, não mais micróbios, não mais doença, não mais envelhecimento. E isso que é mortal se revista da imortalidade. Então, e somente então, se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Você entendeu isto? Você compreendeu a seriedade disso? E os mortos vão dizer: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Isso está escrito em 1 Coríntios capítulo 15. Isso é muito interessante. Eis que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quando soar a última trombeta, Jesus virá tocando, os anjos tocando a trombeta, e então a última trombeta tocando. E então nós vamos ser transformados quando Jesus chamar dali da nuvem, na volta dele, quando ele chamar dali da nuvem: despertai, despertai, vós que dormis no pó da terra. No próximo estudo você vai entender melhor isso. Olha, que será tragada então? 1 Coríntios 15, 54 diz: e quanto a isso que é corruptível, quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal, o ser humano, se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que foi dita: tragada foi a morte em sua vitória. Interessante isso, né? Tragada foi a morte na vitória. Agora vamos ver uma nota sobre alma e espírito. Presta muita atenção nisso aqui agora. No Velho Testamento, a palavra alma é traduzida da palavra hebraica nefesh, ou nepesh. Eu vou escrever aí na tela para você ver. Mas esse termo hebraico nem sempre é traduzido por alma. Muitas vezes aparece traduzido por vida, como por exemplo em Gênesis 9:4, 1 Reis 19:14, Jó 6:11, Salmo 38:12 e muitas outras passagens. Outras vezes por pessoa, Números 31:19, Deuteronômio 27:25, Josué 23 e 9, etc. Outras, ela se refere a coração, é traduzida por coração. Êxodo 23:9, Provérbios 23:7, criatura ou criatura vivente. Às vezes alma é chamada de criatura ou criatura vivente. Aonde? Em Gênesis 9:10, no rodapé Levítico 11:46, muitas vezes a palavra nepesh é também chamada de corpo, em Números 6:6, 9:6, etc. E é chamada às vezes de animal também, Levítico 24:18. Ainda em outras passagens aparece traduzido por homem, peixe e outras variações pronominais. No Novo Testamento, a palavra traduzida por alma sempre vem do grego. Esse grego dessa palavra que está aí, puxê, dá uma olhadinha. Tá vendo o que está escrito aqui nessa tela? Isso é importante. Mas essa palavra também se acha traduzida às vezes por vida, em Marcos 3:4, Lucas 6:9, outras vezes por ânimo, Atos 14:2, Hebreus 12:3 e coração, Efésios 6:6. Agora presta atenção nessa parte. Espírito é traduzido do hebraico ruach. Veja esse que está aqui na tela, ruach, olhe bem. Que é o léxico do Gesênio, define como espírito, fôlego, ar em movimento, brisa, vida, sede dos sentidos, afeições e emoções de várias espécies e etc. A palavra espírito no Velho Testamento é sempre traduzida por ruach, exceto em Jó 26:4 e Provérbios 20:27, onde o original é neshamah. Ruach é a maior parte das vezes traduzidas por espírito, mas muitas vezes é traduzida por vento. Todas as vezes que se encontra esta palavra no Velho Testamento, provém ela do original ruach. Outras vezes a tradução da respiração, outras da fôlego, outras sopro. Às vezes a tradução é ira, ar, tempestade. Quando você entende a respeito disso, o que te vem à mente? O que é que vem na sua mente? Que muitas destas compreensões a respeito da morte são invenções humanas. Muitas vezes nascidas de um desejo de que a pessoa continue vivendo. Você tem que acompanhar o próximo estudo. Vai fazer uma diferença muito grande na tua vida.
Quero orar com você agora. Senhor, obrigada porque tua Bíblia não nos confunde. Precisamos muito desta verdade, precisamos compreender a tua vontade e precisamos compreender qual é o teu desejo para a nossa história como pessoas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até o próximo estudo.